Hoje o especialista fala sobre as políticas públicas que agora dão poder de polícia à FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Aqui na tela. Saudações de volta com o Direito Agrário para trazer duas novidades com relação à legislação da política indigenista desse governo. As duas novidades são o indigenista especializado e o poder de polícia da FUNAI. A primeira novidade ela tem relação com uma lei federal que foi sancionada no ano passado, que criou as carreiras de especialista em indigenismo e também do técnico em indigenismo. Essa nova lei ela traz que são atribuições do cargo de especialista em indigenismo promover a defesa dos direitos assegurados pela legislação aos povos indígenas, a realização de estudos de demarcação, regularização fundiária, proteção dos territórios desses povos e o planejamento, organização e execução de atividades referentes à proteção territorial. E segundo essa legislação, cabe ao técnico dar suporte, dar apoio a essas atividades do cargo do especialista e também promover ali a orientação e controle dos processos direcionados à proteção e defesa dos povos indígenas. A segunda novidade é com relação ao decreto 12373 de 31 de janeiro agora deste ano, que criou o poder de polícia da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, da FUNAI, e levanta algumas questões relevantes sobre potenciais riscos e possíveis excessos dessa legislação. É importante lembrar que o chamado indigenismo ele é um movimento político e social com o objetivo de promover a proteção dos direitos das populações indígenas e, por isso, embora a especialização da FUNAI seja importante para a proteção dos direitos indígenas, é preocupante sob o ponto de vista da imparcialidade na análise desses processos de demarcação do poder de polícia, o que evidentemente prejudica os interesses de outras partes envolvidas e garante ali uma parcialidade, né, no resultado, no interesse do resultado desses processos. Então esse mesmo questionamento ele surgiria também se, em opinião contrária, caso a demarcação de terras e o poder de polícia fosse exercido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária por representar interesses de proprietários de imóveis rurais ou até mesmo de terras indígenas que estão ocupadas, onde se encontram as áreas que são objeto de estudo. E é também importante comentar que desde 2014 está tramitando no Supremo Tribunal Federal, embora não seja muito divulgado, a ação civil originária número 2323, que é ajuizada pelo Estado de Santa Catarina, argumentando que não é possível aceitar a exclusividade da FUNAI para demarcação devido ao conflito de interesses que já existe em razão do dever legal de defesa dos interesses indígenas estabelecido para a FUNAI pela sua própria legislação, sendo que na Constituição Federal diz que a demarcação de terras indígenas compete à União, não fala exatamente à FUNAI. Esse é o questionamento feito pelo Estado de Santa Catarina. E é nesse contexto que o novo decreto, que cria o poder de polícia da FUNAI, apresenta um risco de interpretação e de aplicação que pode resultar em abusos de poder, porque a concessão de poderes amplos à FUNAI, como, por exemplo, vejam só, a interdição de acessos, retirada compulsória de terceiros e apreensão ou destruição de bens utilizados em infrações, que eles vão considerar o que são infrações, né? Tudo isso de maneira cautelar, sem um devido processo administrativo, pode gerar a supressão de direitos de terceiros e até o aumento de conflitos, seja entre essa situação, os envolvidos nessa situação, como também conflitos de competência com outros órgãos de segurança pública. E aí, para início de conversa, também existe uma divergência conceitual daquilo que hoje é considerado efetivamente como sendo terras indígenas, porque para a FUNAI, mesmo aquelas terras que estão em estudo, ou seja, sem a finalização do processo de demarcação, que podem ser até indeferidas ou questionadas judicialmente, indeferidas, como já aconteceu, né, essas terras em estudo já seriam terras indígenas, justificando a atuação desse poder de polícia. Isso é bastante preocupante. E até 2023, com a Instrução Normativa 9 de 2020, que era da FUNAI, o documento que era chamado de Declaração de Reconhecimento de Limites, ele só considerava como terras indígenas aquelas que possuíam limites homologados por decreto presidencial, que é a última etapa do processo de demarcação. E essa instrução normativa foi revogada em agosto de 2023 pela nova presidência da FUNAI, restringindo a posse
e a propriedade de imóveis rurais que ainda não foram homologados por decreto, como terras indígenas, também gerando já conhecidas sobreposições no cadastro ambiental rural, impedimento de certificação de georreferenciamento, bloqueio de crédito bancário, bloqueio de comercialização de produtos agropecuários, agora também com um questionável e parcial poder de polícia nestas áreas. Em outras palavras, a FUNAI vai poder adentrar em propriedades até então particulares, não homologadas por decreto, como terras indígenas, aplicando medidas cautelares de interdição de acessos, retirada de pessoas, apreensão e destruição de bens, sem critérios objetivos na legislação, um grande risco de arbitrariedades, especialmente em situações de disputas fundiárias, né? Além disso, a implementação das medidas que são previstas nesse decreto depende da atuação de agentes da FUNAI que sequer possuem atribuição policial. A necessidade de colaboração com outros órgãos de segurança pública, como a Polícia Federal, as Forças Armadas, pode levantar alguns questionamentos aí sobre a autonomia da FUNAI e a efetividade dessas medidas. Um outro ponto crítico também desse decreto, que foi analisado aqui, refere-se à previsão de sanções para a utilização imprópria de imagem dos povos indígenas sem autorização. Embora essa proteção seja importante, um direito fundamental, a definição vaga daquilo que seria o uso impróprio pode gerar uma insegurança jurídica e restringir liberdade de expressão e de imprensa, se forem interpretados de maneira excessiva ou restritiva pelo entendimento da FUNAI. Bom, e aí por fim, esse decreto ele também traz uma certa preocupação com relação à falta de previsão de mecanismos de questionamento dessas medidas que vão ser tomadas no poder de polícia da FUNAI, porque a existência de instâncias para impugnar esses atos ela é essencial para evitar os excessos e garantir a aplicação de medidas que respeitem o devido processo legal, a ampla defesa, a proporcionalidade. Então, o risco é que a sobreposição dos interesses comprometa essa isenção na atuação do poder de polícia, resultando em conflitos, questionamentos jurídicos, judiciais, sem mecanismos de controle e de transparência, comprometendo a legalidade e a imparcialidade. Saudações e até a próxima.